Capítulo 25. Jesus, esperança e paz para a terra. Pensava na luta difícil do homem consigo mesmo para seguir a lei de Deus. A maioria reluta em servir ao próximo, por achar mais fácil ir caminhando pela estrada larga do materialismo. Nisso reencontrei meus amigos. Luiz, vamos até a casa espírita prestar socorro a Lourenço, avisou Olegário. Iremos agora ou dá tempo de ir até minha casa? Acho mais prudente seguirmos agora para lá. Lourenço está precisando de ajuda. Acompanhei os amigos ao plano físico. Ao chegarmos à casa espírita, dirigimos-nos ao grupo onde Lourenço trabalhava. Estava intrigado, mas nada perguntei, ficando em prece. O dirigente explanou o evangelho e logo iniciou o trabalho prático. Estranhei, pois sabemos nós que todos os grupos de uma casa espírita precisam em muito dos estudos doutrinários, mas aquele irmão tinha pressa em passar para o desenvolvimento mediúnico. Observei os médiuns sentados naquela mesa e pensei, que grande responsabilidade assume um dirigente de grupo. Quem chega até ele está repleto de dúvidas, precisando de alguém que lhe ensine a descobrir as verdades da doutrina. Colocar um aprendiz diante de espíritos violentos é falta de caridade. Um dirigente tem de orientar seu grupo, até manusear os livros. Se isso não fizer, estará contrariando os ensinos doutrinários. Não se concebe um grupo mediúnico somente preocupado com os fenômenos. O dirigente tem de pregar o evangelho com atos. Há necessidade das pessoas se conhecerem umas outras, para exercitarem a humildade e a caridade. Naquele grupo, ninguém se conhecia. Quem chegava não era apresentado aos antigos médiuns. Assim, iam seguindo, cada um por si, mal se cumprimentando. Estava intrigado. O que estaríamos fazendo ali e como poderíamos ajudar Lourenço? Olhei-o. Expressão muito triste, olheiras profundas. E assim mesmo o dirigente não percebia que Lourenço estava sofrendo, pois ele só se preocupava com o sofrimento dos espíritos desencarnados. Depois de certo tempo, a reunião chegou ao fim e Olegário nos falou. Vamos aproximar-nos de Lourenço, dando-lhe fluidos para que se equilibre. Logo que terminou a reunião, Lourenço saiu ligeiro, sem despedir-se. Fomos convidados a segui-lo. No carro, ele chorou muito. Sua mulher o trocara por outro, levando sua filhinha. Fora mandado embora do emprego, apesar de ser engenheiro elétrico. Encontrava dificuldade em arrumar outro trabalho. Estava vivendo da bondade dos pais. Quando entrou em casa, a mãe o esperava com o jantar, mas Lourenço não quis se alimentar, alegando dor de cabeça. A senhora, muito amorosa, falou: Filho, não fique assim, tudo vai dar certo. Hoje você pediu ao senhor Tarcídio para que o grupo orasse por você? Não, mamãe, fiquei com vergonha. Existem lá tantos espíritos desesperados que o meu problema é mínimo diante deles. Engana-se, Lourenço. Quem mais precisa de oração são os encarnados, pois estamos num mundo de provas e expiações. Não é fácil viver como encarnado. Os espíritos precisam de nós, mas acredito eles, quando vêm aqui no plano físico, já estão socorridos. Lourenço nada mais acrescentou. Foi até o quarto e tomou alguns comprimidos para dormir. Não demorou a estar passando mal. Os médicos que nos acompanhavam o assistiram enquanto intuímos os pais a levarem-no para o hospital. Lourenço havia tido uma crise alérgica com o medicamento. Muitas horas transcorreram. Os pais se encontravam desesperados. Poucos colegas de grupo telefonaram para saber de seu estado. O dirigente nenhuma visita fez ao doente, alegando falta de tempo. E Lourenço ali estava, torcendo para desencarnar. Mas não havia chegado ainda a hora e, graças a Deus, ele conseguiu sair da crise, porque senão voltaria como suicida.
Precisamos arrumar um emprego para Lourenço, falei. Todos me olharam assustados. Sim, meus amigos. Se nós não ajudarmos, quem é que vai fazê-lo? Tem razão. Vamos intuir Lourenço a buscar trabalho, mas não podemos violentar o seu livre-arbítrio. Assim fizemos. Dias mais tarde, Lourenço se encontrava na sala de espera de um consultório médico, quando travou conversa com Apolônio, e este lhe perguntou onde ele trabalhava. Envergonhado, disse que foi despedido. Apolônio nada disse, continuando a conversação até que foi chamado pela enfermeira, mas antes deu seu cartão para Lourenço, convidando-o para dar uma chegada à sua firma de construção. E o nosso amigo foi contratado, com a ajuda de Deus. Lourenço era um bom homem, honesto e caridoso. Por isso foi possível a ajuda espiritual. Fizemos o que os seus colegas encarnados poderiam ter feito, mas infelizmente ainda existe grupo de amigos que não se preocupam se o seu colega está ou não precisando de ajuda. Viemos apenas ajudar Lourenço? Sim. Seu avô pediu a Maria de Nazaré que ajudasse a Lourenço e fomos designados. Graças a Deus o conseguimos. Quando estávamos preparando-nos para voltar ao plano espiritual, fomos chamados ao socorro. Ocorrera um desastre e várias pessoas se encontravam queimadas. Rumamos para o local onde encontramos muitos ainda com vida. Gritos e gemidos eram um lamento de desespero. Corremos, dando socorro a um e a outro. Segurei Esmeralda em meus braços, tentando aliviar-lhe as dores da queimadura. Ela não suportou, dando o último suspiro. Eu lhe segurava o corpo físico quando ela foi se desprendendo, entrando em agonia. Os corpos se separaram. Pensei, o que eu faço? Não sou técnico para desatar o cordão fluídico, mas Lívio, de uma das equipes do desencarne, aproximou-se e o fez com muita perícia. E eu me vi não mais com o corpo físico, mas com o corpo perispiritual de Esmeralda, desmaiada em meus braços. Logo, providenciei o seu socorro no comboio. Esmeralda tinha uns 40 anos. Senti por ela grande ternura, mesmo percebendo algo estranho em sua aura. Via, deitada no comboio, onde queridos amigos lhe prestavam auxílio. E continuamos o socorro. Volto a dizer, não sei como o encarnado ainda é possuidor de tanto orgulho. Todos terão de deixar o corpo físico e ninguém está preparado para esse momento. A bagagem de muitos está pesada de egoísmo, vaidade, falta de caráter, orgulho, e no momento exato da chamada morte, defrontam com o desespero. Naquele humilde lugar, as pessoas socorridas eram levadas de acordo com seu campo vibratório. Fiquei feliz ao saber que Esmeralda não seria conduzida para vales de sofrimento. Vocês irão perguntar, vale do sofrimento, mesmo já tendo sido socorrida? Sim, meus irmãos, a cada um é dado de acordo com as suas obras. Muitos ali eram assassinos, estupradores, enfim, pessoas bastante cruéis. Como na Terra, até o pior assassino é tratado em um hospital. No plano espiritual também. Na hora do socorro, não são contados os nossos erros. Depois sim. Como é que o pior assassino pode ficar ao lado dos espíritos bons? Eles são socorridos e levados para o lugar que mais se assemelha aos seus fluidos magnéticos e à sua casa mental. Em cada vale existe uma casa transitória. Digo sempre que é o céu ao lado do inferno. Notem bem, nesses locais de socorro estão os mais sublimes espíritos abnegados e bons, que já podiam estar onde só houvesse luz, mas estão clareando as consciências doentes
e desesperadas. Ainda olhei os comboios. Parecem ônibus do plano físico. Cada comboio ia levando para lugares específicos os acidentados. Quando andava por entre os escombros, deparei com um jovem de 15 anos que gritava muito, tendo na cintura 2 revólveres. Aproximei-me e reparei estar ele todo arrebentado. Desejei prestar-lhe ajuda, mas ele segurou mais fortemente as armas quando me viu, pois já se encontrava semi-desprendido. O que deseja? Perguntou rispidamente. Ajudar-lhe, respondi. Antes, guarde as minhas armas, não posso perdê-las, elas são meu material de trabalho. Irmão, no mundo espiritual, a única arma que usamos é a prece. Carola, hein? Não, sou um filho de Deus em trabalho. Nisso, deu um grito e viu seu perispírito, encontrando dificuldade em se separar do físico. O técnico presente tudo fazia, mas cada vez mais o corpo material reclamava a companhia do duplo e do perispírito. Acompanhei o olhar do técnico e pude perceber que um grupo de espíritos vingativos, usando a força mental, não queria que o jovem deixasse o físico, desejando que ele sofresse muito, pois aquele corpo não estava mais em condições de alojar seu espírito. Eu e o técnico oramos juntos e eles, revoltados, gritavam: Deixem esse bandido, ele é nosso. Fomos assassinados por ele e hoje vamos recebê-lo. Por mais que eu e o Lívio fizéssemos, não conseguíamos afastá-lo do corpo físico. Eram muitos os espíritos e vinham em busca do garoto, que, quando conseguiu divisá-los, também os xingou. No momento em que eles se aproximavam, nosso grupo reuniu-se em oração e eles saíram correndo. Pude então levá-lo para o comboio. O garoto me perguntou mais uma vez: Onde estão minhas armas? Vou precisar delas para me defender desses bandidos. Não respondi. Logo ali recebeu o socorro dos samaritanos de Jesus. Voltei para junto de Lívio para prestar auxílio a outras vítimas e constatei que cada caso é um caso, pois não existem desencarnes iguais. Ficamos algumas horas ainda, depois partimos para o departamento do trabalho, onde prestamos contas das tarefas realizadas. Depois disso, fomos dispensados por 2 dias. Aproveitei para curtir a vovó, a minha casa, enfim, um mundo onde vivo. Mas não tardei a me dirigir à universidade, onde busquei o teatro vivo. Com que alegria reencontrei João e Corina. Eles me cumprimentaram pela dedicação aos estudos. Falei que sou grato à minha mãe e a todos os meus leitores que muito me ajudam a trilhar o caminho de Jesus. Despedimo-nos, pois ambos tinham de dar aulas. Abracei-os com carinho. Eles me fitaram com um olhar tão belo que as lágrimas afloraram em meus olhos. Nisso, Sara deparou-se comigo. Luiz, o que aconteceu? Estás triste? Sim, muito triste. O meu coração é um mar de saudade. Não acredito, está com saudade de João e Corina? Estou com saudade de tudo de bom que já me aconteceu. João e Corina poucos reencontrei. Nisso entramos. O perfume de rosas deu-nos as boas-vindas. Sentei em minha cadeira e orei por algum tempo, até o início da aula. Todo o tempo que Jesus passou em Jerusalém foi vigiado por espiãs. Os sacerdotes estavam atentos para desmoralizá-lo a qualquer momento, mas Jesus sempre dizia: a minha doutrina não é minha. João, capítulo 7, versículo 16 a 36, 40 a 53. Capítulo 8, versículo 1 a 11. E Jesus passava por eles, deixando um rastro de dignidade. Nesse momento recordei-me dos espíritas, que deveriam mirar-se no Mestre para serem respeitados.
De nada adianta bater no peito e dizer-se espírita quando seus atos não são dignos de um cristão. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E não há nele injustiça. Quantos religiosos julgam-se os donos da verdade? Diante de nós, desenrolou-se toda a trama para matar Jesus. Percebemos que Deus não força o homem a crer nele. O homem tem de fazer a escolha. Perante ele está a luz e a treva, a verdade e o erro. Ante nossos olhos, Jesus adentrou o pátio do templo para a festa dos tabernáculos. No centro do pátio, erguiam-se 2 altos pilares, sustentando a iluminação. Quando acendiam as lamparinas, Jerusalém banhava-se de luz. A multidão cantava e dançava. Pela manhã, o sol brilhava sobre o Monte das Oliveiras, e seus raios incidiam em ofuscante claridade no mármore dos palácios, fazendo brilhar o ouro das paredes do templo. Jesus olhou tudo aquilo e disse: Eu sou a luz do mundo. Os fariseus julgaram que Cristo estava provocando o sinédrio. À medida que se aproximava o término da missão de Cristo, alterava-se sua maneira de trabalhar. Antes, evitava agitação e publicidade, mas agora ele tinha pressa. E ali no templo de Jerusalém, Jesus foi a voz de Deus, pouco se importando com aqueles que não criam nele. Dali foi para a Judéia, além do Jordão, e a multidão com ele. Cristo orientava o povo e seus discípulos a enfrentarem a pobreza e as perseguições. Dizia Jesus: Não temais, vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsos que não desgastem, tesouros nos céus que nunca cabe, aonde o ladrão e a traça não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Lucas, capítulo 12, versículo 32 a 34. E assim, Jesus foi ensinando os apóstolos com belas parábolas. Uma delas, a do bom samaritano, quando Jesus deixa bem claro que a verdadeira fé é aquela que busca na consciência a lei de Deus e a vive em sua plenitude. Não adianta nos dizermos cristãos se não agirmos como Cristo. Ele vestiu os nus e alimentou os famintos. Portanto, muito cuidado. Você que defende uma doutrina, mas não perfuma a sua vida com a caridade. Jesus ensinou a todos nós o caminho da perfeição. Quando ele disse: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, diante de nós, abençoou as crianças, querendo dizer a todas as mães para buscarem-no quando seus filhos estiverem necessitando de esclarecimento. A cena é por demais comovente. Jesus segura no colo as crianças, como se quisesse protegê-las. Quantas mães, por falta de tempo, deixam de apresentar Cristo a seus filhos? Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Cristo orientou o jovem de que não vale apenas conhecermos as leis de Deus, temos de vivê-las. E lhe falou: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mateus, capítulo 19, versículo 21. Cristo submeteu esse homem à prova. Chamou-o a escolher entre o tesouro celestial e a mundana vida física. Aquele jovem rico respondeu a Jesus: Tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Sim, o jovem conhecia as leis de Deus e julgava vivê-las, mas Cristo acrescentou: Falta-te uma coisa, se queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me.
Cristo conhecia o coração daquele jovem, por isso submeteu-o a uma prova. Ele amava a riqueza e julgava que ela lhe pertencia, quando o homem é apenas um operário de Deus na terra. Nada lhe pertence, nem o seu corpo físico. Renunciar à fortuna material, que era visível pela celestial, que não podia ver, era arriscar demais. Recusou a mão de Jesus e foi embora. Não sabia aquele jovem rico que logo iria desencarnar e teria de deixar sua riqueza. Jesus ia plantando na terra as sementes do amor. Vimo-lo em seu encontro com Lázaro. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. João capítulo 11, versículo 1 a 44. Divisamos Cristo chegando à casa de Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta, pregando naquele lar. Maria sentou-se aos pés do mestre. Embevecida, e Marta, preocupada com o dia a dia, deixava passar as horas sem aproveitá-las ao lado de Cristo. Dias depois, a dor se instalou naquele lar amigo. Lázaro foi acometido de repentina moléstia e as irmãs chamavam por Jesus. Esse, com sabedoria, respondia: essa enfermidade não é para a morte. Por 2 dias, ele, Jesus, demorou-se no lugar em que se achava. Os discípulos, impacientes, não entendiam, porque Jesus não atendia ao chamado das irmãs de Lázaro. Pedro pensava: que conforto seria para aquela família a presença do Mestre. Nesses 2 dias, Cristo não tocara no nome de Lázaro, deixando os discípulos preocupados. Nisso, Jesus disse: vamos outra vez para a Judéia. Os apóstolos só viam ali o perigo e disseram: Senhor, ainda os judeus procuram apedrejar-te, e tornarás para lá? Respondeu-lhe Jesus: acho-me sob a direção de meu Pai. E Cristo dirigiu-se a Betânia. No caminho ia socorrendo os enfermos e necessitados. Ao retornar à cidade, mandou avisar Marta e Maria da sua chegada. Marta correu para junto dele e Jesus então lhe falou: teu irmão há de ressuscitar. Jesus foi ao encontro de Maria, irmã de Lázaro. Junto a ela, várias pessoas choravam. O mestre sacudiu a cabeça, pois muito ali só simulavam o sofrimento. Olhou o grupo que chorava. Nada disse, apenas pediu perdão a Deus por aquelas pobres criaturas, tão sem amor, que se aproveitavam da dor do seu semelhante, em busca de novidades. Perguntou Jesus a Maria: onde o pusestes? Disse-lhe: Senhor, vem e vê. Juntos foram até o sepulcro. As irmãs de Lázaro e os seus verdadeiros amigos choravam. Jesus, fixando o olhar nas pessoas, falou: tirai a pedra. A ordem foi obedecida, retiraram a pedra. Ali jazia o corpo de Lázaro, no sepulcro da rocha. Cristo, orando ao Pai, estava resplandecente de luz. Alguns inimigos de Jesus o acusaram de blasfêmia e tinham apanhado pedras para atirar nele. Mas ficaram estupefatos com a doçura da voz do Mestre. Lázaro, vem para fora. Sua voz suave soa aos ouvidos de Lázaro. Todos, com olhares fixos no sepulcro, esperavam ansiosos. Eis que ouviram um ruído na silenciosa tumba, e Lázaro, cambaleante, apareceu à entrada. A mortalha lhe atrapalhava os passos. Desligai-o e deixai-o ir, disse Jesus para os amigos espirituais, que o estavam ajudando a curar Lázaro da doença, a catalepsia. Desligado Lázaro do sono cataléptico que vivia no momento, o povo, mudo de espanto, junto com suas irmãs, comentava a ressurreição. Quando buscaram o mestre, ele
já se havia retirado, oferecendo ao homem grande lição de humildade. Betânia ficava tão próxima de Jerusalém que as notícias chegaram logo à cidade. Os príncipes judaicos rapidamente ficaram sabendo dos fatos e entraram em pânico. Com que poder Cristo dava vida aos mortos? Era a pergunta. Reuniões e reuniões eram feitas por eles. Todavia, cautelosamente. Nessas reuniões, eles faziam uma busca no Antigo Testamento, e assim os deixamos tramando a prisão de Jesus. Ainda permaneci sentado, estava deslumbrado. Contemplei meus companheiros, dei graças ao Senhor Jesus por tê-lo encontrado e silenciosamente fiz essa prece. Meu mestre querido, perdoe-me as lágrimas que banham meu rosto. Elas traduzem meu sentimento de gratidão por tudo que o Senhor tem me ofertado. Quantas lições de amor e humildade! Se ainda caminho pelas veredas da morte e da dor, é porque um dia não lhe ouvi a voz. Se convivo, Senhor, com o meu desespero e a injustiça, é porque um dia eu os plantei no meu jardim da vida terráquea. Mas como o Senhor nos disse para perdoar não 7, mas 70 vezes 7, sei que perdoará muito mais a mim. Por isso, Senhor, peço-lhe que continue a curar os doentes do corpo e do espírito, que console aqueles que choram, que alivie o desespero de alguns corações, que dê à criança o amparo e o amor de um lar bendito, que faça cair sobre a terra a esperança e a paz, que os homens se respeitem para que o respeito se faça presente na sociedade. Meu Jesus amado, irmão mais velho dessa humanidade sofredora, agasalhe todos os velhos, principalmente os doentes e abandonados pela família. Dê, meu Senhor, aos homens poderosos a luz do esclarecimento, para que cessem as injustiças e as inverdades. Que cada cidadão possa ser livre e feliz. Jesus, que os orgulhosos também diante da humildade, que os ávaros se conscientizem de que a fome e a penúria são um mal social, que os violentos plantem flores para perfumar os canteiros da terra, para que a humanidade sofra menos. Meu Senhor amigo, ajude-me a segurar as mãos através das quais encontrei o meio de fazer presente junto àqueles que ficaram ainda no corpo físico, cumprindo com o plano de Deus. Que não só as mãos que me afagam o coração, mas também as mãos de todos os médiuns possam ser firmes nas suas tarefas, cumprindo com o dever de transmitir a verdade, porque só a sua verdade trará paz à terra. Ajude-nos, Senhor, já que não temos ainda um corpo sublimado como o seu, mas temos as suas mãos para segurar as nossas, e com a sua força e o seu amor, podemos dizer a todos aqueles que creem na imortalidade da alma: levantem-se e andem. Não se apeguem às coisas materiais, porque à terra elas pertencem. Ajude-me, Senhor, a ser fiel aos seus ensinos. Não me deixe cair em tentação. Faça, Senhor, com que eu seja uma estrela pequenina, mas se ainda não tenho tal mérito, ajude-me com a sua luz, para que eu possa clarear, pouco que seja, a consciência de todos aqueles que ainda não o conhecem. Obrigado, irmão querido, por ter me ouvido pacientemente. Obrigado, Senhor. Quando eu terminei a prece, o legário e Sara tinham os olhos marejados de lágrimas. Fui me afastando daquele salão, com o coração repleto de agradecimento à minha família carnal, mas ainda mais feliz por minha família espiritual, que são todos os filhos do meu Deus.